convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pati do Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia. Chegamos a essa terça-feira com muita informação para você. Muito obrigado pela presença, sua audiência. É sempre muito bom estar aqui com você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mas como, Roberta? Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Eles já estão na tela para você, tvccorreidamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, né? De falar, você pode gravar o seu vídeo, mandar sua mensagem, seu áudio, se quiser. O DDD é o 24 e o telefone é o 998398384, gente. E o tempo virou. Pois é. Hoje o dia amanheceu, pelo menos em Petrópolis, nublado. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho pela Nana. Tem um fundinho de céu azul, mas por exemplo, lá em casa amanheceu tudo fechado, nublado. Ontem também nublou. Fechou tudo, né? Fechou tudo, deu até uma queda de temperatura, aliviou um pouco a temperatura porque o calor estava demais. Estava bastante. Gente, hoje é dia 19 de março, dia de São José para os nordestinos. Essa é uma data muito importante porque se chove, é sinal de boa safra, de fartura durante o ano todo. E nessa madrugada choveu lá. Choveu no Nordeste. Então que bom, né? Significa fartura, sinal de boa safra para os nordestinos. Que bom. Tomara, né? Vamos então às notícias desta terça-feira. Pessoas que trabalham em home office podem desenvolver problemas posturais. Celular seguro bloqueia mais de 30 mil aparelhos por perda, roubo ou furto. Governo do Rio de Janeiro intensifica operações contra balões na região metropolitana. Cobertura vacinal de crianças contra a Covid-19 segue baixa no país. Chamada pública da agricultura familiar para compor a merenda escolar em Teresópolis acontece no próximo dia 4. Passageiros pedem melhorias no transporte público em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Pois é, chegamos e a gente vai, claro, lá direto para o nosso Correio Petropolitano ver o que é notícia hoje, na nossa edição de terça-feira. Tem muita informação na nossa primeira página, gente. Na linha vermelha, Estado do Rio tem o maior crescimento do país em serviços, segundo o Instituto Fecomércio do Rio. Pois é, a população vai às ruas pedir fora Cascatinha. Protesto aí na véspera do julgamento da ação que pede a saída da empresa, está lá na nossa página 12, nas Petropolitanas, mas é claro, a gente vai trazer reportagem para vocês já sobre isso. Pois é, gente, tem o imbróglio, né, Petroíta, Cascatinha, ninguém aguenta mais a Cascatinha, né? Onda de calor deve durar até quinta-feira, ontem a gente até trouxe uma reportagem sobre isso. Flipetrópolis abre mostra no Palácio de Cristal, olha que bacana, tá lá na nossa página 12, nas Petropolitanas. Lá na coluna Magna Vita, na página 3, a Associação de Representantes dos Estados ganha forma em Brasília. Está lá um adiantamento sobre esses representantes dos governos estaduais
que se reuniram na capital federal para dar os primeiros passos na consolidação da Secretaria Executiva de Articulação Nacional. Então tem essa informação lá na coluna Magna Vita sobre esse movimento dos estados por lá. Rio de Janeiro celebra 10 anos do Segurança Presente, tá na nossa página 9 e a gente traz também uma reportagem completa sobre o assunto. IBC-BR cresce menos e economia pisa no freio, tá na nossa página 6. Ocidente contesta reeleição de Putin, tá na página 7. Pedida cassação de deputado agressor na página 5, tá lá também. E chuva deixa Teresópolis em estado de alerta, tá na nossa página 13. Falaremos um pouquinho sobre a chuva por lá. Hoje é terça-feira, não é dia de Giro do Esporte, mas está estampado aqui no nosso jornal as novas camisas da seleção brasileira. A Nike divulgou um novo modelo da camisa que vai ser utilizado pela seleção brasileira de futebol na temporada. A principal mudança em relação ao modelo anterior é o escudo da CBF de volta ao centro das camisas depois de 20 anos. Dentro da gola, um emblema traz a inscrição Brasil para Todos. A estreia do novo modelo está prevista para o próximo sábado, no amistoso contra a Inglaterra em Wembley. É isso aí. Gente, só um comentário, eu não curti muito assim o design da camisa não, ainda não peguei em mãos. Mas a amarela ali, com aquelas... A amarela eu também não gostei, não. Não achei muito bonito, não. Azul de longe passa, tá ok. Mas a amarela com essas coisinhas brancas aí, não. Tinha que ser toda amarela. Toda amarela, canarinho mesmo, canarinho mesmo, igual era lá em 1970, a nossa camisa canarinho, né? Toda amarelona. Aí sim, mas com esses detalhes aqui eu não gostei muito. Mas... tá aí, é a nova proposta da Nike, patrocinadora oficial, né, da seleção. Continuamos aqui, ainda tem os destaques do segundo caderno, tem muita coisa ali no segundo caderno adiantando, né? Volta aí de diva, olha, tem muita coisa bacana dentro ali, falando sobre cinema, cultura. Você confere lá no nosso segundo caderno. Mas na nossa página de opinião, gente, na nossa página 2... nos nossos editoriais, tem ali turismo sendo o nosso turismo e o segundo, gato na luz, quem paga mesmo? Tá aí uma pergunta, né? O gato na luz é isso aí. Falando um pouquinho sobre o Rio de Janeiro aí e a quantidade de gatos que se tem nos postes, entre outros lugares lá que as empresas acham, né? E as fiscalizações acham. Vamos à coluna Magna Vita, lá na página 3. Temos muitos adiantamentos políticos, né? Temos. Sempre. Fortalecimento federativo, a Associação de Representantes dos Estados ganha forma em Brasília, traz uma reportagem completa também, aqui com as fotos, né? Ó, a reunião aconteceu em Brasília. Na foto, os presentes conferindo a edição nacional do Correio da Manhã. E aqui, na ocasião, Magna Vita apresentou o crescimento do grupo Correio da Manhã aos representantes estaduais. Muito bacana. E logo ali embaixo, encontro dos hotéis 5 estrelas aborda ações de promoção no turismo em 2024. Também aqui tem várias fotos falando sobre esse evento. E tem uma notinha aqui no Pinga Fogo, tem várias notinhas aqui, ó, no Pinga Fogo, mas tem algumas aqui falando sobre Petrópolis e eu vou lê-las. Exoneração. Com a troca de comando da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Petrópolis, outros cargos de diretoria, é claro, rodaram junto. Alguns indicados pelo antecessor e um familiar. Clarice Boechat Simão, que ocupava um cargo de assessoria jurídica na Defesa Civil, teve que deixar as funções após seu esposo, Rafael Simão, assumir interinamente a pasta. Simão é secretário titular de Desenvolvimento Econômico, mas já passou por outros cargos na Prefeitura, como coordenação de articulação institucional e secretário de esporte na gestão Bom Tempo. Nessa dança das cadeiras é que a gente vê quem deixa e quem deixa a secretaria e quem entra. Eu nem sabia que a esposa do Rafael Simão, que faz parte do governo, estava lá, pendurada num cargozinho e na Secretaria de Defesa Civil, né?
Clarice Boechat Simão. Provavelmente, né, saiu no Diário Oficial. Agora a gente tem que ficar atento para ver para onde ela vai. Exatamente. Porque se ela saiu da Defesa Civil, com certeza ela vai para algum outro lugar. É ano de eleição, né? Os movimentos políticos, né? Não, é porque eles, agora secretário de Defesa saiu, Civil, não poderia é. ter, né, como assessora jurídica Isso a aí. sua esposa, a sua mulher. Então, provavelmente ela vai ocupar algum Tem que sair de outro lá. cargo, né, de diretoria, que jurídica, né? Ela era assessora, ocupava um cargo de assessora jurídica na Defesa Civil, com certeza vai ter um outro cargo de assessoria jurídica em alguma outra secretaria. Campo, E aí tem uma outra nota falando de Petrópolis e estão contratando nessa leva. Também saíram cargos importantes como de meteorologia. O LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, até andou fazendo papel de classificados divulgando a vaga de trabalho que está aberta na Defesa Civil de Petrópolis. Então tá aí. Pois é, gente. Olha só como é que são as coisas, né? Vamos à página 12 lá no nosso Petropolitano, porque tem notícia importante. Petrópolis registra a segunda morte por dengue esse ano. A gente falou aqui, né? O município registrou quase 1 milhão aí de notificações somente em fevereiro. 1 mil, né? Na verdade, notificações somente em fevereiro. Muita coisa. E aí a ação da prefeitura aqui, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Também falando que a prefeitura fez aí, olha, em Petrópolis, ações de limpeza nos chafarizes do centro da cidade. Importante, realmente importante. A prefeitura agindo em relação a isso. E tem mesmo que ser feito, né? A gente aqui tem várias fontes, né, em Petrópolis, vários chafarizes. Excelente ação da prefeitura. Quando a gente tem que falar mal, a gente fala. Quando a gente tem que falar bem, a gente fala também. Ação correta, tem que ser limpo aí. Muito limpo, né? Tirar aquele lodo que fica, tirar aquela água parada que fica, isso aí tem que ser periódico, não pode deixar de ser feito não, principalmente nessa época. E aí tem a notícia mais importante ali nas Petropolitanas, né? Que hoje tem aí julgamento lá da Cascatinha, mas ontem teve manifestação sobre isso, né? A Justiça deve definir hoje o processo da Cascatinha. Mas ontem, né, às vésperas da audiência, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vai julgar essa ação de substituição das empresas Cascatinha e Petroita nas linhas de ônibus em Petrópolis, teve a manifestação, não foi isso? A população se uniu em uma manifestação pacífica no centro da cidade, solicitando a melhoria do transporte público no município. A população se reuniu no terminal rodoviário do centro de Petrópolis na noite desta terça-feira, véspera da audiência no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vai julgar a substituição das empresas que operam nos ônibus na cidade, em uma manifestação pacífica, com o intuito de mostrar a indignação com as empresas Petroita e Cascatinha que operam no transporte público. Populares presentes afirmam que as condições no transporte preocupam os moradores das comunidades do município. A gente está aqui hoje reivindicando, pedindo clemência para que o desembargador amanhã tome uma decisão favorável ao povo, porque o transporte público em Petrópolis é precário, não é de hoje, o executivo podia ter resolvido, não resolveu. A gente veio para a rua para manifestar um direito contínuo da população. Se eu te disser que teve 1 dia, 2, 3, 4, eu não sei mais quantos dias tem, que um ônibus, um micro-ônibus, teve que percorrer as 3 linhas, porque não havia ônibus para substituir, então assim, já houve situações onde um ônibus quebrado, aguardando a sua substituição, teve a sua substituição por um outro ônibus que não conseguiam nem sair de trás do ônibus quebrado. Rafaela Pinheiro, que é moradora da comunidade no Leilor, atendida pela empresa Cascatinha, relata que diariamente, inúmeras vezes, mães com crianças de colo, como ela, precisam subir a comunidade a pé por conta da falta do ônibus. Quando não, pagar a tarifa e completar o percurso a pé.
A gente reclama, ninguém faz nada. A maioria das vezes que a gente pede para ter mais um ônibus, porque só tem um ônibus no horário escolar, não tem ônibus, a gente tem que ficar subindo o morro inteiro a pé. Tem muita gente que mora lá em cima com criança pequena, como eu tenho criança pequena, tem que subir a pé. O pessoal de escola, as crianças tudo pequenininha, sobe a pé, entendeu? Tem idosos que moram lá em cima que tem que subir a pé porque o ônibus vive quebrado. A gente só está querendo os nossos direitos, porque pagar R$ 5,30 de passagem para não ter ônibus e quando tem uma porcaria. A gente pega o ônibus, a maioria das vezes tem que soltar no Retiro e subir a pé. Entre as reivindicações estão a troca da Cascatinha e Petroíta por outras empresas, ampliação dos horários, a volta das linhas que saíram na pandemia e o principal, a segurança para os passageiros durante as viagens. A vereadora Júlia Casamarço esteve presente na manifestação e compartilhou a indignação com as empresas operantes. E é muito legítimo o povo vir para a rua, usar a manifestação, usar todo esse furor para poder reclamar e reivindicar uma coisa que é básica, que é um direito, que é o transporte público. Então a gente exige, a gente está aqui, a gente se junta, estivemos na manifestação do ônibus 470 no Caxambu, semana passada teve a manifestação no Morém, essa semana aqui a gente se junta porque a gente sabe e a gente precisa cobrar o Executivo, a CPTrans, para que uma medida seja tomada. Do jeito que está, a população petropolitana não aguenta mais. As ruas do entorno do terminal do centro registraram engarrafamentos. A operação de algumas linhas atendidas pela Cascatinha e Petroíta ficou comprometida, principalmente as linhas com embarque dentro do terminal. Em seguida, os manifestantes seguiram encaminhada pelas ruas da cidade. Pois é. E aí o julgamento é hoje, decide se fica ou não marcado para o dia 19/3, relembrando, né? Lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai decidir então se a empresa continua ou não a operação de ônibus na cidade. A gente viu aí que a população reivindica aí melhorias nas duas, né? E a retirada, na verdade, melhorias na Petroíta e retirada da Cascatinha. Mas assim, as duas estão devendo bastante aqui para a cidade em condições, gente. E os rodoviários temem que mesmo com a proibição das demissões feita pelo juiz da 4ª Vara Civil, Dr. Jorge Martins, a empresa Cascatinha dispense os rodoviários que trabalham nas linhas. O sindicato tenta garantir diálogo para que seja proposta uma solução de realocação dos funcionários da empresa que vai assumir o serviço, a depender aí da decisão da Justiça. Exatamente. Bom, essa incerteza também do funcionário não pode ficar assim, né, gente? Tem que se proteger ali o emprego, todo mundo tem família, a gente sabe, tem suas obrigações mensais ali. O funcionário da empresa não pode ser desassistido porque a empresa desassiste a população, né? A empresa ali que está errada, né? Gente, vamos seguir aqui, ainda tem muito mais notícia. Lá no nosso Serrano tem falando da chuva que volta a provocar ali alagamentos em Teresópolis, né, lá em Terê. A Defesa Civil da cidade registrou pelo menos 6 ocorrências, sem vítimas. Menos mal, né? Ainda bem, sem vítimas, mas mesmo assim a gente sabe que aqui a nossa serra sofre nesse período de chuvas, né? Mas a reportagem está aqui, falando aqui os dados da Defesa Civil, falando que no último sábado, dia 16, né, a Defesa Civil registrou aí essas 6 ocorrências decorrentes dessas chuvas, e aí realmente as ruas alagadas, a gente vê e a gente sabe aqui em Petrópolis como é essa situação, né? E lá também falando ali da renovação atual, concessão para taxistas. Atenção você taxista, lá na cidade de Teresópolis tem aí renovação da concessão. Por favor, atenção, tá nas nossas teresopolitanas, na nossa edição de hoje. A gente já está estourando o nosso tempo aqui. A gente tem que ir para um rápido intervalo, mas está nas bancas, R$2 somente, viu o nosso jornal? E é claro, você pode conferir aí, ó, correiopetropolitano.com.br no nosso site, ou fica ao vivo aqui com a gente para ficar atualizado, tvc16.com. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que convênio pode estimular e agilizar doação de órgãos no país. E você vai ver também passagem de carretas, vai interditar aí a descida da Serra de Petrópolis na madrugada de quinta-feira, viu? O Correio Serrano volta já.
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E com a crescente tendência do trabalho remoto, é comum a preocupação com os impactos que o sedentarismo pode trazer para a saúde. Segundo a pesquisa Saúde e Trabalho, realizada pelo Serviço Social da Indústria em 2023, estima-se que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Os diferentes dados levantados pelo estudo realizado pelo Serviço Social da Indústria se correlacionam no sentido de que, ao trabalhar em casa, muitos brasileiros acabam assumindo um estilo de vida mais sedentário, passando longos períodos do dia sentado em frente ao computador, por exemplo. Isso, por sua vez, pode resultar em uma série de complicações futuras. Pensando especificamente na saúde física, os alongamentos podem ser uma boa opção para ajudar a reduzir os prejuízos posturais no corpo.
corpo. Praticar alongamento é extremamente importante para o home office, isso porque vai muito além do famoso ganho de flexibilidade, que consequentemente gera um ganho de mobilidade articular, mas além disso a gente consegue melhorar a circulação, dar uma sensação de relaxamento, diminuir o estresse, diminuir a tensão. Então todas as pessoas que trabalham dentro de casa precisam tirar pelo menos de 5 a 10 minutos por hora para praticar alongamento. Normalmente, se alongar não faz parte do hábito do dia a dia dos trabalhadores, mas se alongar faz toda a diferença para evitar dores nas costas, pescoço, braço, coluna e outras regiões do corpo. Dados do IBGE revelam que no ano de 2022, 9,5 milhões de trabalhadores brasileiros praticavam a função remotamente e em 2023 houve um aumento de 50% na busca por essa oportunidade de trabalho, segundo o Google Trends. Então a gente tem que pensar em flexionar e estender a região do tronco, região da coluna, os membros inferiores, joelhos, tornozelos, movimentos nos ombros e no pescoço que gerem essa sensação de relaxamento, que diminua essa tensão. São movimentos simples, rápidos, dinâmicos, que não vão atrapalhar na rotina de trabalho e que certamente vão contribuir muito para o bem-estar desse profissional. Os alongamentos, quando bem executados, também ajudam a melhorar a postura e flexibilidade, contribuindo para o bem-estar. Porém, em caso de dores contínuas, é necessário buscar atendimento médico especializado. Gente, olha só, o Programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança registrou aí mais de 30 mil alertas de bloqueios de perda, roubo e furto de celulares desde o dia 19 de dezembro, quando foi lançado o programa. Até agora, olha só a quantidade, vamos conferir. Desde o lançamento do programa Celular Seguro pelo Ministério da Justiça e Segurança em 19 de dezembro, mais de 30 mil alertas de bloqueios por perda, roubo ou furto de celulares foram registrados. Com 1,3 milhão de smartphones cadastrados, a iniciativa governamental visa combater crimes envolvendo esses aparelhos. Os usuários podem reportar o crime pelo site ou aplicativo do Celular Seguro, solicitando o bloqueio imediato do dispositivo, aplicativo e novos acessos. O acesso do programa é feito através do site gov.br e os aparelhos podem ser registrados tanto pelo site quanto pelos aplicativos disponíveis na Play Store e Apple Store. No momento do cadastro, os usuários podem informar contatos de pessoas autorizadas a bloquear o celular em caso de roubo ou furto. Além disso, o programa permite o bloqueio por um botão de emergência, que deve ser acionado somente nessas situações. Os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto realizam o bloqueio das contas após o registro da perda, roubo ou extravio, cujos procedimentos e tempos de operação estão detalhados nos termos de uso do site e aplicativo. E uma operação da polícia apreendeu 6 balões e deteve 15 pessoas contra a prática ilegal de soltar balões na região metropolitana do Rio de Janeiro neste domingo. O material e os detidos foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. No último domingo, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma série de operações contra a prática ilegal de balões e baloeiros na Baixada Fluminense e na Baía de Guanabara, coordenadas pelas Secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, de Polícia Civil, de Polícia Militar e pelo Instituto Estadual do Ambiente. As ações resultaram na apreensão de 6 balões e na detenção de 15 pessoas. Todo o material apreendido e os indivíduos detidos foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Segundo o governador Cláudio Castro, as operações são de extrema importância para preservar a biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. E as ações realizadas tiveram resultados positivos. Na Baía de Guanabara foram em cerca de 4 balões que foram derrubados, um deles com cerca de 20 metros. E em Duque de Caxias, 2 balões, um de 30 e outro de 60 metros. Durante essa operação, 15 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimentos. Essa continuidade de uma operação que já vem sendo realizada há pelo menos um ano, com mais de 40 saídas para fazer esse tipo de ação, ficou claro o perigo que o balão representa, né? A gente não conseguiu hoje dar nenhum flagrante nos grupos que vão tentar fazer o resgate do balão, mas a gente pegou o balão caindo na rota de aproximação das aeronaves do aeroporto, pegamos um balão a 250 metros da pista
e outro a menos de 15 metros da pista do aeroporto. Com o período de estiagem, equipes de técnicos intensificam as fiscalizações nas unidades de conservação para prevenir incêndios florestais. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde, por meio do telefone 0300 253 1177 e também 2253 1177, ou pelo aplicativo para celular Disque Denúncia Rio, que garante anonimato aos denunciantes. No ano passado, pelo menos 80% dos incêndios florestais causados no Parque Estadual da Serra da Tiririca foram ocasionados por queda de balão. Então é uma prática que a gente tem que cada vez mais unir esforços, usar esse tipo de operação que tem um componente de inteligência, porque a partir do momento que a gente captura o balão, a gente leva aquilo para investigação, para tentar descobrir de onde que ele vem, como é que está se organizando esses grupos baloeiros e fazer as operações em terra também. Então foi uma atividade estratégica que eu acho que foi extremamente bem sucedida. Capturamos 4 balões hoje. Gente, lembrando que soltar balão é crime no Brasil, tá? O baloeiro aí responde ao artigo 261 do Código Penal, a pena aí prevista de 1 a 3 anos. Nessa operação, na hora que eles estavam lá para soltar um balão em um desses vídeos, né, eles tinham 3 botijões de gás junto ao balão lá para soltar o balão. Olha o risco e o perigo que isso aí leva, não só a mata em volta, mas ao baloeiro que está ali, olha, com um botijão de gás carregando. É um perigo danado. Não, imagina se cai no meio das residências. Não, o botijão é para acender, mas né, só para acender. Para botar gás, né, dentro do balão ali. Mas é inflamável aquilo ali. Sim, imagina aquilo ali explodir, né, junto com o botijão, as pessoas ali, se propagar para a mata. É um risco, assim, absurdamente grande, fora que foi o que o técnico do INEA falou, né? Teve mata que foi causado um incêndio por queda de balão. Perigosíssimo. Agora a gente muda de assunto para falar de saúde, porque pouco mais de 3 anos aí após o início da vacinação da Covid-19 no Brasil, a cobertura vacinal em crianças e adolescentes continua baixa, gente. Um estudo realizado pelo Observatório de Saúde da Infância, o Observa Infância, da Fiocruz e da Unifase, mostrou preocupação com a vacinação de crianças contra a Covid-19. O boletim também apontou para uma queda importante no número de óbitos nesta faixa etária após o início da vacinação, indicando a eficácia do imunizante. No entanto, a baixa procura pela vacina ainda preocupa, pois está associada à continuidade da mortalidade pela doença, segundo o documento. Primeiro, uma falsa percepção de que a Covid-19 é inócua, não atinge da forma grave crianças e adolescentes. E o que a gente observa é que isso é falso. Um segundo ponto foi a ampla disseminação de notícias falsas sobre a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 pediátrica, né? Onde foi divulgado efeitos adversos graves, como doenças cardíacas, morte e até infertilidade. O Observa Infância analisou dados de fevereiro de 2024 do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19. Os dados mostram que nas crianças com 3 e 4 anos, apenas 23% tomaram as 2 doses da vacina e apenas 7% completaram o esquema vacinal com as 3 doses. Já as crianças entre 5 e 11 anos, a cobertura vacinal sobe para 55% com 2 doses e apenas 12% para o esquema vacinal completo. Considerando as mortes por Covid-19 nas 8 primeiras semanas epidemiológicas de 2021, foram registradas 118 mortes entre crianças e adolescentes até os 14 anos. O mesmo período do ano de 2022 registrou um total de 326 mortes por Covid-19 nesta faixa etária. Em 2023, com o imunizante contra a Covid-19 disponível para crianças a partir dos 6 meses no Brasil, houve uma importante queda nos números. Foram registrados 50 óbitos pela doença nas primeiras 8 semanas do ano, entre crianças e adolescentes até 14 anos. No mesmo período de 2024, foram observadas 48 mortes por Covid-19 nesta faixa etária, representando 32,4% das mortes por síndrome respiratória aguda grave. A gente está em pleno 2024 com os mesmos números de óbitos observados no mesmo período em 2023. Ou seja, a gente teve um ano aí para vacinar as nossas crianças
e, infelizmente, devido à baixa adesão à vacinação contra a Covid-19, a gente está observando o mesmo número de óbitos nas 8 primeiras semanas desse ano. De acordo com o boletim, a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de até 14 anos está em 11,4%, semelhante ao percentual de 14,9% observado na população adulta, considerando o esquema completo com as 4 doses da vacina, o que mostra uma baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em todas as faixas etárias. Quando a gente olha para as crianças com menos de 5 anos, considerando aí de 6 meses até 4 anos de vida, esse percentual de cobertura vacinal ainda é menor. 7% das crianças nessa faixa etária receberam o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Na cidade de Petrópolis, o cenário não é diferente. De acordo com o vacinômetro disponível no site da Prefeitura, em relação à primeira dose da vacina, há uma baixa adesão em crianças entre 0 e 4 anos. Das 16.075 crianças desta faixa etária, apenas 5.591 foram imunizadas com a primeira dose. Já a faixa etária entre 5 e 11 anos, mais de 20 mil crianças foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina, de um total de 25 mil petropolitanos com esta idade. Foram apenas 3.272 deles que retornaram para tomar a dose de reforço, ou a terceira dose, e nenhuma delas retornou aos postos para tomar a segunda dose do reforço. E o governo do estado do Rio lançou uma campanha pelos 10 anos do Segurança Presente. O programa é o maior de polícia de proximidade do país, quase dobrou de tamanho desde 2021 e hoje conta com 4.000 agentes em 40 bases espalhadas pelo estado. O governo do estado lançou uma campanha publicitária pelos 10 anos do Segurança Presente, maior programa de polícia de proximidade do país. A campanha não só celebra o sucesso desse projeto, como é ainda uma prestação de contas, uma oportunidade para a população constatar as conquistas e resultados do programa. Desde 2021, o Segurança Presente quase dobrou de tamanho e conta hoje, com quase 4.000 agentes militares e civis em 40 bases espalhadas por 22 municípios do Rio de Janeiro. Em 36 das 40 bases do Segurança Presente, há grupos de assistentes sociais que integram com a comunidade e atuam nas necessidades básicas. Desde o começo, o Segurança Presente já atendeu mais de 400 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 8 mil foragidos da justiça e conduziu mais de 57 mil suspeitos às delegacias. Em média geral, as bases do Segurança Presente registraram redução de criminalidade em 2023, na comparação com 2022, dentro do horário e atuação do programa. Foram 50% a menos de casos de roubo a pedestres no interior, 42% a menos de casos de roubo a estabelecimentos comerciais na Baixada, 43% a menos de roubos de veículos na capital, 23% a menos de casos de roubo a pedestres da capital e 22% a menos de casos de roubo a celulares também na capital. E olha, o Superior Tribunal de Justiça anunciou um convênio do Conselho Nacional de Justiça para facilitar aí os documentos que regulam a doação de órgãos quando ocorre uma morte. Um aplicativo no telefone celular vai permitir aí a certificação da documentação. O Brasil é o 4º país do mundo em números absolutos de transplantes, estando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. No ano passado, de cada 1.000 pessoas que morreram no país, 14,5 poderiam ter se tornado doadoras em morte encefálica, mas apenas 2,6% realmente se tornaram doadoras. A principal barreira existente no Brasil hoje é a recusa familiar. Em 2023, 42% das famílias recusaram a doação de órgãos de um ente querido. Enquanto isso, cerca de 60 mil pessoas aguardam até hoje por um órgão no Brasil. Então, o objetivo do aplicativo é desburocratizar e também um ato de cidadania para estimular a doação de órgãos no Brasil. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E na madrugada de quinta-feira, a passagem de carretas de grande porte vai interditar a descida da Serra de Petrópolis. A operação está prevista para acontecer entre meia-noite e 4 horas da manhã. Carretas de grande porte subirão a Serra de Petrópolis pela pista de descida em uma operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 21 de março, entre meia-noite e 4 horas da manhã.
A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida. As equipes da Concer e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que ainda pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A Concer aconselha que os motoristas programem suas viagens e evitem retenções nesse trecho da rodovia durante a operação especial. É isso. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis já registrou 13 picadas por escorpião em 2024. E você vai ver também que 5 anos após aí o fim das tradicionais charretes, acordo com ex-charreteiros de Petrópolis nunca foi cumprido, gente. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, a Prefeitura de Teresópolis divulgou na edição extraordinária do Diário Oficial, na última semana, o edital da chamada pública
para a compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da rede municipal pelo período aí de 10 meses, podendo ser prorrogado. Prazo aí para envio de propostas por meio virtual termina no dia 3 de abril. A iniciativa da agricultura familiar para compor a merenda escolar em Teresópolis vai receber recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar e os interessados podem enviar a documentação de habilitação e seus projetos de venda de forma digital até o próximo dia 3 de abril pelo site licitação.teresópolis.rj.gov.br. A sessão pública de análise e julgamento acontecerá no dia 4 de abril na Escola Municipal Francisco Maria Dália, em Bom Sucesso. Os interessados em participar de forma eletrônica poderão enviar os seus documentos pelo protocolo eletrônico UNDOC, disponível no site da Prefeitura. O resultado será publicado no Diário Oficial do Município até o dia 12 de abril e a formalização dos contratos acontecerá até o dia 22 de abril. Buscando ampliar a participação do agricultor familiar, a realização da chamada pública permite a apresentação do projeto de venda pelo agricultor familiar e empreendedor familiar rural como proponente individual, além da participação como grupo informal, que é um projeto de venda conjunto de agricultores familiares, e grupo formal de associações e cooperativas, todos detentores da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Carmela Dutra, número 475, no bairro Agriões, de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 6 da noite. 5 anos após a publicação do decreto do dia 29 de março de 2019, que proibiu o uso de charretes de tração animal na cidade de Petrópolis, os ex-charreteiros ainda vivem um dilema. Tão tradicional por anos na cidade imperial, o serviço tinha a promessa de ser substituído por vitórias elétricas, com a garantia de emprego para todos aqueles que trabalharam por décadas com as charretes, inclusive como herança de família. Na época da proibição do serviço com charretes de tração animal, quase 150 pessoas dependiam da renda gerada pelo trabalho. No total, eram 13 proprietários e mais de 20 pessoas que trabalhavam nas charretes, rendendo os proprietários, que tinham no serviço a principal fonte de renda. Em outubro de 2018, durante as eleições, os petropolitanos também precisaram votar sobre o futuro das charretes de tração animal. No dia 7 de outubro daquele ano, além dos votos para presidente, governador e deputados federais e estaduais, a população precisou escolher se estavam contra ou a favor da continuação do serviço. Como resultado, mais de 117 mil votos foram contrários ao serviço, enquanto 53 mil votaram a favor. Para o representante dos ex-charreteiros, Rony da Silva, o plebiscito foi injusto, pois não retratava o real cenário vivido por eles. Veio o plebiscito, a gente já sabia que ia perder. Nas redes sociais, a gente já estava todo derramado de tanto que eles postavam coisas que muitas das vezes nem era nossa. Realmente teve algumas postagens, sim, que foram de cavalos nossos, que aconteceu ali, mas aqueles foram caçados a licença, que eram 16 charreteiros, 3 foi caçado a licença na época por maus tratos de animais. Em 2019, ficou acordado com o governo municipal que os ex-proprietários de charretes seriam contratados pela empresa responsável pelas vitórias elétricas como garantia de emprego. Na época, foram realizados vários testes com diferentes tipos de protótipos, com a promessa de que entrariam em circulação em novembro de 2021, o que não aconteceu. Na época, a Prefeitura de Petrópolis informou que as famílias tinham sido cadastradas na Secretaria de Assistência Social, além do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Para a população de Petrópolis, eles passaram uma informação de substituição, que foi uma coisa que foi prometida até para a população, que o trâmite ia ser trocado por charrete elétrico e viria para a gente. E eles iam arcar com esses gastos todinho. E até hoje nada disso aconteceu. Rony afirma ainda que os charreteiros seguem tentando diálogo com a Prefeitura de Petrópolis, além de apoio dos vereadores. Caso não haja nenhum retorno do governo municipal, a categoria afirma que vai realizar uma manifestação reunindo todas as pessoas que ainda dependem do cumprimento do acordo. Eles querem sim fazer uma manifestação bem grande, não só eles, como o pessoal ao redor que eram amigos nossos, que tem cavalo.
que assim era bem chegado a gente, estão querendo vir para a cidade, fazer uma manifestação bem grande. Eu que estou segurando a todo momento, até que alguém assim esclarece alguma coisa para a gente. Pois é, gente, a nossa equipe procurou o governo Bom Tempo para saber se o acordo firmado lá em 2019 será cumprido pelo atual governo e se há projetos para colocar as vitórias elétricas em circulação, mas até o momento não obtivemos retorno. Seria ótimo, né, ter as vitórias elétricas passeando pela cidade. Agora a gente troca de assunto porque Petrópolis já registrou 13 casos de picadas de escorpião, sendo a cidade com o maior número em todo o estado. Ao todo, o Rio de Janeiro são mais de 100 casos. Os dados são da Secretaria de Saúde. Petrópolis lidera o ranking com os acidentes de escorpião. São pelo menos 13 casos já registrados em 2024. Outros municípios da nossa região de cobertura também apresentaram registros com acidentes com escorpião. Dentre os 38 municípios que já então tiveram casos de picadas por escorpiões, estão, por exemplo, Areal com 6 casos, além de São Francisco de Itabapoana, que também registrou 6 casos. Além disso, Iguaba Grande, que registrou 5 casos. 3 Rios foram 6 casos registrados, outros 3 casos em Mendes e também 3 em Araruama. De acordo com o Ministério da Saúde, é importante tomar algumas medidas e cuidados para evitar então esses tipos de acidentes. A gente lembra que o escorpião ele se alimenta principalmente de insetos e baratas e por isso é comum esse tipo de animal estar presente perto de lixo. Quais são, então, essas orientações passadas pelo Ministério da Saúde para evitar esses acidentes dentro de casa? Principalmente, então, porque esses animais preferem ambientes quentes e úmidos, o que é típico principalmente do verão. Os cuidados são os seguintes: hábitos simples, entre eles, manter, obviamente, o local limpo e organizado. Além disso, outras questões, vedar ralos com telas e também evitar ali berços, principalmente das crianças, perto, colados à parede. Outra situação que é importante manter o cuidado, limpar quintal e deixar nenhuma fresta na parede, perto dentro da sua casa, aberta. São locais aí em que esses animais podem habitar. Além disso, conferir sempre calçados e a roupa antes de vestir, sacudir se for o caso, para evitar então esse tipo de acidente. Já nos locais abertos, é importante então, caso a pessoa vá mexer em algum ambiente, como por exemplo no lixo, fazer algum descarte, fazer esse processo com cuidado, utilizando ali equipamentos de segurança e sempre que possível chamar uma equipe especializada, alguém que trata sobre esses animais para fazer a remoção desse animal. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E os membros do Comitê Piabanha realizaram a primeira reunião plenária ordinária de 2024. O encontro foi promovido no auditório do Instituto Três Rios e teve como objetivo apresentar os resultados do ano passado e apontar os objetivos para este ano. O encontro, que ocorreu no fim de fevereiro, reuniu, além dos membros do comitê, representantes de órgãos ambientais, como o Instituto Estadual do Ambiente, Sociedade Civil e universidades. Na reunião foi entregue o resumo executivo do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha e apresentaram os resultados obtidos pelo comitê em 2023. O nosso Plano de Bacias é o documento que rege todas essas ações. Então, é no plano que a gente indica quais são as ações prioritárias de cada agenda do comitê, né? O comitê se divide em agendas temáticas, e dentro dessas agendas temáticas a gente tem as ações previstas. A reunião também definiu os objetivos para 2024, entre eles a elaboração de projetos executivos de saneamento básico para os municípios de Sapucaia, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, mais especificamente na região Vale das Videiras, e um edital para saneamento rural no município de Patidalferes. De acordo com o Comitê Piabanha, o processo em Patidalferes está em análise de documentações e desapropriação de terrenos. O comitê também deve divulgar ainda em 2024 um edital de reflorestamento para todo o estado.
O encontro também tratou sobre o andamento do acordo de cooperação técnica com o Instituto Estadual do Ambiente sobre o sistema de cadastro de outorga. As reuniões plenárias, ou seja, com todos os membros do Comitê Piabanha, acontecem 6 vezes por ano, sendo 3 por semestre. A gente pretende também, aqui para o município de Petrópolis, uma das nossas metas é a realização do enquadramento, né, do trecho do rio que fica no 1º distrito de Petrópolis, porque o enquadramento de recursos hídricos, ele é um instrumento, né, da política das águas que determina a qualidade que aquele rio deve ter. O Comitê Piabanha possui atribuições consultivas, deliberativas e normativas e é composto por um plenário com 36 membros titulares, com direito a voz e voto, distribuídos entre 3 segmentos: poder público, sociedade civil e usuários de água. Vamos então agora à previsão do tempo. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que em Nova Friburgo a previsão para a terça-feira é de chuva no período da tarde e noite. Essas pancadas serão moderadas a fortes e há possibilidade de trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Quem estiver em Teresópolis precisa preparar o guarda-chuva, porque as pancadas de chuva podem acontecer no período da tarde e se intensificar na parte da noite. O município registra um leve declínio na temperatura ao longo do dia, com mínima de 18 e máxima de 27 graus. A situação é parecida em Petrópolis, que pode esperar pelas pancadas acompanhadas de trovoadas no período da tarde e noite. O município registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a chuva será forte e acontece durante todo o dia. O município sul-fluminense pode esperar também por raios e trovoadas, que podem acontecer durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 30 graus. O conselho para quem for a Pati do Alferes nesta terça-feira é o seguinte: manter o guarda-chuva, as botas e galochas preparadas para a chuva. Com possibilidade de pancadas intensas no período da tarde, a instabilidade climática pode se perdurar até o período da noite. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em 3 dias, a previsão é de céu tomado por nuvens. Podem ser registradas pancadas de chuva no município no período da tarde e noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Nos municípios citados, os ventos serão de fracos a moderados durante a terça-feira. Mas em caso de emergência em decorrência da chuva ou do vento, é preciso ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou falar com a Defesa Civil no número 199. E a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30 da manhã e a gente te espera. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.